Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui para tratar da nova Diretiva de Proteção de Dados Pessoais da União Europeia. Nesta aula, nós iremos tratar de dois temas. Primeiro, faremos um breve resgate histórico da aprovação dessa nova diretiva. E em seguida, iremos pontuar quais são os atores, ou seja, quais são as partes envolvidas aos olhos dessa nova legislação. Durante todos os vídeos dessa série, dentro do possível, farei uma comparação com o projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, tanto no aspecto do seu desenvolvimento histórico, quanto das questões que envolvem a diretiva da União Europeia com o que está sendo contemplado no nosso projeto de lei. Pois bem, essa nova diretiva de proteção de dados pessoais é uma atualização da diretiva anterior, a diretiva 95/46 da Comunidade Europeia. Atualmente, a União Europeia é constituída de 28 Estados-membros e a diretiva anterior foi implementada de forma independente por cada um desses estados. Exemplo, @empresa.com, o e-mail. Em Portugal, era considerado um dado pessoal. Já na Espanha, não era considerado dado pessoal. Então, em virtude dessas incongruências, também em função da expansão tecnológica e da globalização, fez necessário a atualização da diretiva. Essa atualização dá-se através da nova diretiva, que é a 16/679 da Comunidade Europeia, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, GDPR. Sobre essa lei, ela tem alguns objetivos principais, que são adotar um conjunto de normas única para todos os Estados-membros da União Europeia, com sanções efetivas para o descumprimento das mesmas. Esse é um dos motivos da urgência que as empresas europeias estão na sua adequação e também que os seus parceiros comerciais também se adequem, porque essa nova diretiva ela traz uma inovação que é a extraterritorialidade, ou seja, não vale somente para os Estados-membros, ela aplica-se globalmente. Qualquer país do mundo ou parceiro de empresa europeia que em algum momento trata o dado de cidadão europeu deve estar aderente a essa diretiva. Além disso, um outro fator importantíssimo é a garantia de que os titulares dos dados tenham controle sobre os mesmos, ou seja, sobre sua informação pessoal a partir do momento que esse conjunto de informações sai de sua esfera jurídica. Então, nós faremos agora um breve resgate histórico da aprovação da diretiva, fazendo uma comparação desse processo na Comunidade Europeia com os projetos de lei que tramitam no Congresso Brasileiro. E, na sequência, vamos falar quais são os atores, ou seja, quais são as partes envolvidas à luz dessa nova diretiva. Pois bem, a diretiva anterior na Comunidade Europeia é de 1995. É a diretiva 46, que já trata de proteção de dados pessoais. Em janeiro de 2012, houve uma proposta inicial de atualização da diretiva 46. Em maio de 2014, o Parlamento Europeu aprovou essa proposta e, em junho de 2015, o Conselho da União Europeia também aprovou. Finalmente, em janeiro de 2016, todos os 28 Estados-membros da União Europeia aprovaram a atualização da Diretiva 46, através da Diretiva 679. Essa Diretiva 679, a atualização da 46, passou a vigorar a partir de maio de 2016. E os Estados-membros tiveram 2 anos para poder se adequar à nova diretiva. Então, a partir de maio de 2008, ela passa efetivamente
a produzir os seus efeitos. Já no Brasil, também em 2012, houve um projeto de lei proposto por um parlamentar para a criação de uma Lei Geral de Proteção de Dados. Foi o projeto de lei 4060 de 2012. Esse projeto de lei ficou parado por muito tempo e, em julho de 2016, o Executivo apresentou um novo projeto de lei, o 5276, também para a criação de uma Lei Geral de Proteção de Dados. Ocorre que uma das regras do Congresso é, uma vez apresentado um novo projeto de lei que trata do mesmo tema, esse novo projeto de lei é apensado ao projeto anterior. Então, o projeto de lei apresentado pelo Executivo, o 5276, foi apensado ao projeto de lei apresentado pelo parlamentar, o 4060 de 2012. No ano de 2017, houveram várias reuniões no Congresso tratando de temas desse projeto de lei para criar uma lei brasileira de proteção de dados pessoais. O Brasil é um dos poucos países que ainda não possui uma lei dessa natureza. Não estou aqui dizendo que há necessidade de uma nova legislação. Isso é um tema que precisa ser aprofundada a discussão. Mas só quero mostrar a diferença de tramitação. A União Europeia propôs uma atualização em janeiro de 2012. O Congresso brasileiro propôs uma lei em junho de 2012. De lá para cá, a União Europeia conseguiu fazer com que 28 Estados-membros, ou seja, 28 países diferentes, discutissem essa lei e aprovassem que ela fosse sancionada, entrando em vigor, e agora já vai produzir os seus efeitos, e o Brasil, nesse mesmo período, pouco caminhou. Os últimos movimentos que houveram nesse projeto de lei nacional foram três pedidos de expansão do prazo. Por aí, veja que nós, em certa medida, continuamos vulneráveis no que se diz respeito à proteção de dados pessoais do cidadão brasileiro. Claro que existe disperso em nosso ordenamento uma série de pontos que tratam da proteção de dados. Lá, no Código de Defesa do Consumidor, nós temos artigos que falam da questão de proteção de dados do cidadão. Nós temos também a mesma previsão no Código Civil, existe previsão no Marco Civil da Internet e, por fim, a Constituição, dentro dos seus princípios, preza pela privacidade. Entretanto, nós temos, em certa medida, uma carência de uma lei que trate da uniformização desse entendimento. Porque um dos problemas que nós temos hoje é que essas legislações diferentes tratam o termo dados pessoais também de forma diferente. Até mesmo se nós perguntarmos o que é dado pessoal, o que é dado sensível, porque o conceito de dado pessoal e dado sensível tem consequências jurídicas diferentes. Nós vamos ver isso mais à frente. O que eu quero finalizar esse resgate histórico é que a União Europeia de 2012 a 2018 conseguiu não só um consenso entre 28 países diferentes, como efetivamente colocar essa lei já com seus efeitos. E no mesmo período, o Brasil não só apresentou 2 projetos de lei, mas não conseguiu avançar, além de uma série de debates e, por fim, 3 pedidos de expansão ou de prorrogação do prazo para a discussão dos projetos de lei. Parece-me importante registrar que a Diretiva 679 da União Europeia é composta de 11 capítulos e 99 artigos. Já o projeto de lei brasileiro é composto, até o presente momento, de 9 capítulos e 56 artigos. A partir desse momento e nos próximos vídeos, irei tratar dos principais pontos da Diretiva 679 da União Europeia, ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e os artigos correlatos no projeto de lei nacional. Então, o primeiro item que vamos tratar neste vídeo vai ser sobre quais são os atores, quais são as partes envolvidas
quando nós nos referimos à proteção de dados pessoais. Pois bem, uma Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais visa justamente garantir a proteção de direitos fundamentais e a liberdade da pessoa natural. Nesse contexto, existe uma teoria, que é a teoria alemã dos círculos concêntricos da privacidade. Por essa teoria, existe uma diferenciação do que é público e do que é privado. Essa teoria, então, traça um conjunto de 3 esferas concêntricas. A esfera mais externa está o conjunto de informações, o conjunto de dados da pessoa natural que diz respeito à privacidade. A esfera intermediária trata do conjunto de informações referentes à intimidade. E, por fim, a esfera mais interna vai tratar do segredo, sendo que o segredo é aquilo mais íntimo que a pessoa detém, que a mesma não compartilhou com ninguém, nem mesmo com seus amigos mais próximos, seus parentes ou até mesmo com seu companheiro. Isso está no seu universo, na sua esfera do segredo. Já a intimidade, ela diz respeito a um conjunto de dados, de informação, de conhecimento que a pessoa já compartilhou com alguém que faz parte do seu ciclo ou do seu círculo de amizade, do seu círculo familiar ou do seu companheiro. A privacidade, por sua vez, que é o terceiro círculo mais externo da teoria, trata fundamentalmente de conjuntos de dados que muitas vezes vai ter uma natureza comercial, econômica. Por exemplo, uma reunião de negócio, onde você trata ali de dados privados. E depois dessa esfera, nós temos o que é público. Então, é sabido já por vários estudos que hoje ferramentas ou plataformas de redes sociais, plataformas de indexação de sites conseguem mapear o comportamento dos usuários. E muitas vezes essas plataformas diversas sabem mais do usuário do que o seu próprio companheiro. Ou seja, consegue atingir a sua esfera de segredo, a esfera mais interna dos dados pessoais. Nesse sentido, a GDPR, ou a Diretiva 679, ela traz ali 4 atores, 4 pessoas envolvidas nessas relações. A primeira pessoa, o primeiro ator é a pessoa natural, ou o titular dos dados. A pessoa que fez um cadastro num site de relacionamento, numa rede social ou numa rede de vídeos, por exemplo. Quando ela faz esse cadastro, ela insere ali um conjunto de dados. E esses dados são, à luz da GDPR, de propriedade da pessoa natural, do usuário. A legislação ou o projeto de lei no Brasil traz uma figura similar, que chama-se de titular dos dados, que é uma pessoa natural ao qual os dados pertencem. A segunda pessoa que nós temos nessa relação, na Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia, é o controlador de dados. Essa pessoa é aquela que tem uma função de controlar quais são os tratamentos que serão dados aos dados coletados. É um gestor desses dados. Da mesma forma, a legislação nacional também tem uma figura que ela chama de responsável. A nossa legislação não, nosso projeto de lei trata como responsável a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem compete as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais. Então, nos projetos de lei nacional, esse é o equivalente ao controlador de dados da Lei Geral de Proteção de Dados da Comunidade Europeia. Tem também um terceiro ator, que é o processadores de dados, que são pessoas ou empresas que realizam o processamento, o tratamento desses dados. O projeto de lei no Brasil também possui um ator semelhante, que ele chama então aqui, no nosso projeto de lei, de operador, que é a pessoa natural ou jurídica
de direito público ou privado que realiza tratamento de dados pessoais em nome do responsável. Porque esse responsável pelo dado pode ele terceirizar o tratamento. Depois nós veremos o que é tratamento de dados. É um conjunto amplo de conceitos. Por fim, a Lei Geral de Proteção de Dados da Comunidade Europeia tem a figura das atividades supervisoras, que são, então, entidades que fazem a gestão, a supervisão do tratamento dado aos dados. Já no Brasil, nós temos a figura do encarregado, que o nosso projeto de lei traz a seguinte definição: encarregado, pessoa natural. Veja que aqui não pode ser uma pessoa jurídica, né? Então, pessoa natural indicada pelo responsável que atua como canal de comunicação perante o titular e o órgão competente. Então, à luz da nossa legislação, do nosso projeto de lei, o encarregado ele é um intermediário entre o titular, que é o dono dos dados, e um órgão responsável. Da mesma forma, ou na legislação europeia, essa entidade tem a função de atividades supervisoras, como se fosse um auditor no que diz respeito ao tratamento dos dados pessoais. Desta forma, essas são os 4 atores, as 4 partes envolvidas quando nós dizemos ou quando nós tratamos a questão da proteção geral de dados pessoais. Nos próximos vídeos, nós iremos aprofundar esse debate, trazendo outro elemento da legislação. Era isso que nós tínhamos para dizer sobre o assunto no momento. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Lembrando que todas as terças nós iremos lançar um novo vídeo. E, por fim, desejo a todos bons estudos e aprofundamento nessas questões. Até logo!